O mundo vive hoje uma epidemia seríssima que ameaça a saúde das pessoas, que é uma epidemia de obesidade. Tem surgido teorias, tratamentos e muitas ideias. E quem está fazendo uma abordagem bastante revolucionária e com muitos resultados em Ponta Grossa é o endocrinologista Ricardo Bizelli, que eu tenho o prazer de trazer hoje no programa. Seja bem-vindo para a gente receber. Obrigado pelo convite. Como é que é isso? Obesidade, o pessoal fala em epidemia, então já aí se pressupõe que obesidade é efetivamente doença. Exatamente. Esse é o grande motivo da gente rediscutir a obesidade atualmente, né? Porque ela sempre foi vista como um estilo de vida ou como um erro, né? E até recentemente, o reconhecimento oficial da obesidade como doença data de 3 anos. Então, é uma coisa ainda embrionária. Né? Então, hoje você percebe até na comunidade médica, assim, uma tendência em discutir tecnicamente a obesidade, não apenas julgar o paciente ou considerar apenas um desleixo com a própria saúde. É porque a gente sempre via, né, justamente essa abordagem, porque o pessoal fala muito de diversos tipos de preconceito, né? Preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito religioso, mas me parece que a pessoa obesa é vítima de um preconceito velado muito pior, né? E de certa forma, o próprio paciente, ele prefere essa ideia de que ele é o culpado, porque ele se sente no controle. Então ele sente que a qualquer momento ele pode assumir o controle dessa situação e resolver. E aí que a pessoa percebe que está doente. É igual o alcoólatra que fala que para de beber quando quiser. E quando ele tenta parar de beber, ele percebe que não consegue sozinho. Daí ele vai buscar ajuda e reconhece, sim, agora estou alcoólatra. Então é a mesma lógica se aplica para o obeso, que até a própria família, até o marido, geralmente chega e fala, você precisa criar vergonha na cara. Então sempre denegrindo o paciente. Você percebe que o paciente ele não está indisposto a fazer o tratamento. Ele só é um tratamento muito cansativo, bem difícil mesmo. Então hoje essa tendência em ter uma maior empatia com o paciente é crucial. Porque o paciente ele se sente agora acolhido e assistido. E não alguém que vai receber um combate imediato. É porque você tem a verdadeira ditadura da magreza e, por outro lado, algumas pessoas assumindo que não vão se tratar e tal, né? Tá alguns extremos aí, quer dizer, então não é meramente comportamental ou emocional. Emocional é a abordagem que você faz para não judiar mais ainda do paciente. Que o paciente ele tem todo o direito de decidir não fazer o seu tratamento. Mas não quer dizer que assim, é um estilo de vida ganhar peso. Se você considerar a rotina alimentar de uma pessoa magra, ela tem uma rotina alimentar até pior. E aí todo mundo pergunta, por que você é assim? Porque é uma pessoa normal, que ela não tem a doença. Então, quando a gente caracteriza o caráter patológico da obesidade, fica tudo muito mais claro. Então, o paciente, a pessoa que é magra, ela simplesmente nem se preocupa com o que come. Então, a impressão que dá que a pessoa magra é quem se cuida. Nem sempre. Só quando a pessoa já foi obesa. Aí é uma pessoa que tem que se cuidar. Agora, assim, aquela pessoa que nunca ganhou peso, ela nem está preocupada. Ela come o que vem na cabeça, não faz exercício algum, só que o próprio corpo não acumula peso. Então, aí que começou a se perceber que sim, é apenas um problema patológico. Nessa coisa de preconceito, existe até um viés político nisso, de querer caracterizar o obeso como um grupo oprimido. Tá? E hoje está bem em voga essa coisa de separar grupos de risco, grupos que são minorias. Né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado o que é realmente uma minoria com alguém que está lidando com um problema de saúde, um problema médico. É algo bem diferente. Né? E hoje o sobrepeso, pelo menos, já não é mais uma minoria, né? Nós já temos um caráter epidêmico, nós já temos mais gente com sobrepeso do que com desnutrição, né? Hoje a gente tem, na estatística oficial no mundo, cerca de 39%, 40% da população acima do peso. O que é muita coisa, né? Até acima da obesidade, que é um acúmulo de peso mais sério, já tem cerca de 13% no mundo como um todo. E essa história de que é o gordinho saudável, existe isso? Quer dizer, já começa que se a obesidade é uma doença, ela já não é 100% saudável, exato, né? Exato. A gente tem uma grande diferença no metabolismo da insulina de cada paciente. E isso é o caráter genético que essa pessoa carrega. Tá? Então, muitas vezes o paciente se pergunta sobre a família.
E se existe algum diabético, você percebe que há muito mais diabéticos em umas famílias do que em outras. Esse paciente que tem um metabolismo de insulina pior, quando ele acumula peso, ele tem dificuldade de distribuir a gordura ao longo de todo o organismo. Então ele acaba se acumulando até por um certo transbordamento, né? Esse é o nome da teoria atual do transbordamento, em inglês spillover. Ele mostra que esse paciente ele não tem capacidade de distribuir a gordura, então fica aquela pessoa com o braço pequeno, com o glúteo pequeno e apenas com uma barriga proeminente. Essa pessoa é uma obesidade que dá para se considerar até como maligna, porque é uma que está associada ao diabetes, à hipertensão, tá? Aumento do risco de câncer. Já aquele paciente que tem um metabolismo de insulina normal, ao acumular peso, ele tem plena capacidade de distribuir e estocar essa gordura, porque quem faz isso é a insulina. Então você percebe que é o obeso mórbido. É aquele paciente que acumula 120, 140 quilos e você vai ver os exames dele, estão todos ótimos. Então, hoje se sabe que comparando o paciente obeso, mórbido, mas que tem uma distribuição adequada de gordura subcutânea e que os exames são bons, ele ainda é mais doente que aquela pessoa que nunca ganhou peso. Mas não há comparação da saúde desse paciente com aquele que acumula gordura apenas na região abdominal. Então, existem 3 categorias, né? Então, não dá para dizer que o paciente ele tem o mesmo risco que uma pessoa que nunca ganhou peso, sem dúvida. Mas que há uma diferença entre essa distribuição global de gordura, aquela distribuição central, não há dúvida. E uma coisa, né, que você falou que chama a atenção. Tem pessoas que são aquelas assim que você, na dúvida, você tem vontade até de estrangular, né? Porque come pizza, feijoada, sorvete, bolo e é um fiapo, não emagrece. O outro só come alface e água e ganha peso com a maior facilidade. Então, é em função justamente dessa característica corporal de cada um. Hoje a gente tem que considerar, de certa forma, que a comida ela exerce um papel fundamental, não apenas na sobrevivência, ela tem um papel na vida social, como válvula de escape dos problemas que nós temos. Então, você simplesmente retira isso da vida de uma pessoa, isso aí é um baque, né? Então, a impressão que dá é que só as pessoas que ganham peso que têm dificuldade de enfrentar uma dieta. Mas se você coloca a mesma dieta para uma pessoa magra, ela vai ter a mesma dificuldade. Tá. Porque você falou, tudo gira em torno da comida, né? Sim, exatamente. Numa festa, numa reunião, numa confraternização, num bate-papo, no mínimo ou é uma comida, um aperitivo, ou uma bebida, um café que seja que vai estar ali presente. E hoje existe até uma demonização do hábito de comer. Exatamente. Sabe? Comer Então, assim, a virou, impressão que dá é que é errado você querer comer algo que seja saboroso, que não seja considerado saudável. O que a gente tem que tomar cuidado é assim, não adianta a gente simplesmente abrir mão da saúde e fazer uma alimentação sem qualquer cuidado. Isso não faz o menor sentido. Só que, por outro lado, a gente não pode considerar que o ato de comer e o ato de gostar de comer seja condenado. Seja um pecado, né? Sem dúvida. E hoje em dia, e essa questão que está muito em moda, as pessoas aderirem a uma alimentação sem glúten, sem lactose, sem proteína ou sem carboidrato ou low carb, ou, essas invenções todas, essas dietas da moda. Qual é a eficácia ou até a questão de risco para a saúde de uma dieta assim? Hoje, dentro da teoria, da parte técnica da obesidade, a gente sabe que o denominador comum tem que ser a redução de calorias. Então, a forma como a pessoa vai chegar nessa redução, seja limitando um nutriente como carboidrato, seja limitando a própria caloria, ou seja limitando o tempo, como no jejum intermitente, hoje não existem estudos com grandes pessoas, mas comparando, os resultados são muito parecidos. Existe até um estudo recente, considerando que as dietas low carb, chamado low carb, elas têm um aumento de mortalidade, é um estudo até que é um pouco condenado, ele tem uma série de vieses, mas tentando estabelecer diferenças entre essas abordagens. E o que importa é a aderência do paciente àquele estilo de dieta. Por isso que eu sempre enfatizo esse caráter de doença da obesidade, porque se é uma doença, o tratamento é todo dia. E o que a gente precisa para ter sucesso no emagrecimento é aceitar que vai passar um tempo todo dia respeitando a dieta. Isso é muito difícil. Então é muito fácil você falar para a pessoa, não, você tem que fazer, vai lá você fazer. É super difícil. Eu sei porque eu mesmo tinha mais de 100 quilos. Você já passou por isso? Sim. Então, assim, até por isso que eu tenho uma visão um pouco diferenciada, porque eu vivo o problema. Né? Exatamente. Então, assim, passar um tempo sem seguir dieta é impressionante. O peso volta num ritmo, acho que todo mundo percebe isso. Né?
Então, a palavra de ordem é mesmo a chamada reeducação alimentar, a readequação de hábitos alimentares. Eu acho que quando a gente coloca como reeducação, eu pessoalmente não gosto desse termo, porque ele considera que o paciente é mal educado. Ah, certo, Então, de certa forma, você está agindo com um certo preconceito. Eu prefiro planejamento alimentar. Tá? Porque uma vez planejado, você está comendo de forma consciente. E esse planejamento, não necessariamente, ele se baseia apenas na condenação do carboidrato ou da gordura, ou que você está comendo na hora errada, você tem que comer várias vezes ao dia. O que importa é, esse planejamento, ele está gerando um déficit calórico? Tá? Ele está juntando todos os nutrientes, ele não está eliminando nenhum grupo alimentar. Quando a gente fala, por exemplo, do vegetarianismo, ele parece ser saudável, mas hoje se sabe que os pacientes são muito mais doentes justamente por eliminar a carne. Tá? Lógico que os defensores acreditam que é saudável, mas a gente sabe que a eliminação do nutriente é um tiro certo para a pessoa perder a saúde com a dieta. Então, quando você consegue colocar todos os grupos alimentares e busca o déficit calórico, você pode se basear na quantidade de carboidratos, você pode limitar o horário, como no jejum intermitente. Todas as dietas funcionam, então não existe uma certa ou uma errada. Existe convencer o paciente da necessidade de fazer todo dia. O que isso é difícil. É essa adesão mesmo. Essa adesão, é aí que está a chave. Então, a gente não considerar que existe o dia do lixo, que é famoso. É o famoso dia do lixo. Então, na verdade, eu mesmo sempre acreditei que existia o dia do lixo até o dia que eu engordei. Aí você percebe que todo o seu resultado, ele é completamente comprometido quando você só um dia eu vou escapar. Não tem como. Até porque, né, nessa abordagem que você fala da doença, quer dizer, vamos pegar uma doença, hipertensão. Sim. No final de semana eu não vou tomar remédio. Sim, exatamente. Ou uma pílula anticoncepcional. Ninguém deixa de tomar um dia. Exatamente, porque aí você vai estar interrompendo o seu tratamento, né? Sim. É por isso que eu sempre foco nessa história do caráter patológico da doença, porque até por conta desse viés político, tem muita gente que tem medo de considerar isso. Como se eu estivesse condenando a pessoa que ganha peso. De forma nenhuma. O papel do médico é acolher aquele paciente, dar a mão para ele e ajudar ele a sair dessa. Exatamente, pelo caminho que for facilitar, Exato. né? Então, o que acontece? Não adianta nada o próprio médico achar que ele precisa brigar com o paciente. Entendeu? Ele já está lá pedindo ajuda, ele não está pedindo uma bronca. Exatamente, quer dizer, bronca Muita gente até fala assim, você fica passando a mão na cabeça dos pacientes. Eu falo, não, aqui eu entendo assim, se você entende diferente. Sim. Mas eu entendo que meu papel ali é ajudar, né? Não... E é interessante, né? E aqui eu dou um depoimento, um testemunho meu mesmo, porque eu estou fazendo um acompanhamento com o Dr. Ricardo Bizelli já há 4 meses, desde o mês de abril. E se saindo muito bem. Obrigada. Eu tive, né, uma mudança muito grande de metabolismo. Eu sempre fui magra, mas quando eu parei de fumar, eu ganhei muito peso em pouco tempo. Aí veio como consequência a descompensação de açúcar, de insulina, problemas articulares. Aí eu fui conversar com ele e ele disse, bom, então você tem que, né, voltar a fumar, você não vai, né? Eu falei, não pretendo, até porque não emagrece de volta, né? E não adianta, né? Não vai resolver nessas alturas, né? Depois que você para, engorda, voltar a fumar, não emagrece não de novo. Não adianta. Na verdade, assim, o cigarro é um hábito que hoje não há dúvida que deve ser combatido fortemente. Mas ele tem um detalhe, ele queima calorias. Então, o paciente, de certa forma, ele fica protegido de ganhar peso. Só que hoje se sabe que é melhor esse ganho de peso, isso existe estudos até desse ano, mostrando que parar de fumar e ganhar peso é mais seguro do que continuar fumando. Então, não há dúvida que o hábito de cigarro tem que ser combatido, mesmo que ele possa levar um ganho de peso. Depois a gente aborda o ganho de peso. Então, em hipótese nenhuma, continuar fumando para não engordar. Isso é inaceitável. Eu sou testemunha que eu não voltei a fumar e perdi, em 16 semanas, 14 quilos. Então, é um resultado. O que é maravilhoso. Né, fantástico. E uma coisa que ajuda muito é essa questão, essa abordagem, né, dos mitos da obesidade que você combate. Sim. E tem um aplicativo, a clínica tem um aplicativo para você seguir ali a sua dieta. Isso é muito interessante, né, essa nova era aí. Eu acho que é interessante a gente conseguir usar todas as mídias, né? Você usa o Facebook, os aplicativos de celular para Android, iPhone. Eu acho que isso é legal porque você consegue passar a sua mensagem sem necessariamente passar pelas vias comuns, como a televisão e o rádio. O paciente ele pode acessar o aplicativo, ele é grátis. Tá? Você acessa todo o conteúdo e simplesmente desinstala. Eu acho que hoje isso é uma maravilha.
em qualquer, na Google Play ou no iPhone. Exatamente. Clínica do Metabolismo, né? Exatamente. E logo, logo a gente vai conversar de novo, que você está aí com um plano de fazer um ranking, né? O pessoal... O ranking ele já consta no site. O que mostra esse ranking? Para as pessoas verem que é possível chegar numa perda de peso muito impressionante, assim. E tem pacientes com mais de 50 quilos perdidos. Então... E isso é que dá esperança para a pessoa, porque hoje eu recebo muitos pacientes que falam, o tal médico me disse que no máximo 10 quilos você vai perder. Isso desestimula a pessoa, porque ela quer perder 15, 20, e muitas vezes ela precisa perder 15, 20 quilos, ele me disse que eu não vou perder e desiste. Então, assim, é possível, mas é extremamente difícil. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que é só criar vergonha na cara. Não, é um processo bem difícil, um processo bem chato, mas que vale a pena. É verdade. É um processo que vale a pena. Então, ele é cansativo, ele é desgastante, ele é mais difícil do que a maioria das pessoas pensam, mas vale demais a pena. A vida melhora demais. Com Você está passando por isso? Muito, muito mais saúde é outra qualidade, né? Sem dúvida, com certeza. Muito obrigada pela entrevista, obrigado tenho você. certeza que ajudou muito e fica aí o convite para a gente conversar outras vezes, porque esse assunto aí vai longe. Com certeza, eu que agradeço. E você não saia daí, que a gente já volta, é um instante só.